Bom dia, amigos queridos. E aí, cadê todo mundo? Estamos aí numa sequência linda de reflexão. Começamos hoje com Carol, às 7h15, falando sobre exemplos. Passamos pelo Jardel, nosso locutor espírita. Falou aí sobre honrar pai e mãe. E o nosso tema não vai ser diferente. A espiritualidade vem provendo aí pra gente uma sequência de temas e a gente percebe que nada é por acaso, né? Então a continuidade desse tema que os meninos trouxeram, a Carol falando sobre exemplos e o Jardel falando sobre honrar pai e mãe. E a gente está falando muito a questão de família, né? Olha que interessante, os exemplos dos pais, a questão do orgulho e da vaidade que o Jardel trouxe aqui pra gente também. Oi Camila, oi Marcos, bem-vindos pessoal, bom dia. E aí quando a gente chegou aqui, estamos no nosso 8º dia. Gente, 8º dia, olha como passa rápido, impressionante, né? Oi pessoal que tá entrando, oi Angel, Lene, Camila. Então vamos lá, no nosso 8º capítulo, bom dia Jardel. Nós vamos falar sobre cadinho. Quando eu li cadinho, gente, eu achei tão engraçado, porque o cadinho aqui, na verdade, é aquele potinho, né? Que a gente põe alguma substância, né? Que chama cadinho. Mas quando eu li cadinho, eu lembrei logo de Minas, da época que eu morei em Minas, 9 anos lá. Cadinho, o pessoal fala que é um bocadinho, né? E eles reduzem as palavras e ficou um cadinho. Enfim, reunião pública aí do dia 30/1 de 1959. A gente vai falar sobre a questão 260 do Livro dos Espíritos, e Emmanuel traz já a nossa reflexão aí do livro Religião dos Espíritos, com o Chico. E o que traz o cadinho pra gente hoje? Muitas vezes na Terra, na posição de cultores da delinquência, conseguimos escapar das sentinelas da punição. Faltas não previstas nas legislações terrestres, como certos atos de crueldade e muitos crimes na ingratidão, muros adentro de nossa vida particular, quase sempre acarretam a queda e a perturbação, a enfermidade e a morte de criaturas que a divina bondade nos põe no caminho. Então aqui Emmanuel já nos traz, bom dia Antônio, bem-vindo. Emmanuel já nos traz aqui a questão de que mesmo que nós fujamos aí dos nossos compromissos aqui na Terra, nós vamos aí de alguma forma, né, a divindade consegue enxergar aquilo que nós estamos fazendo. Oi pessoal do Somos Espírito, do Somos Espiritismo, bem-vindos, bom dia. E aí ele traz essa questão também da queda e da perturbação, né, da enfermidade, quando nós fazemos o mal e de alguma forma prejudicamos alguém aqui, né, seja pelos atos criminosos. De outra feita, quando positivamente enodoados com o ferrente da culpa, conseguimos aligerar nossas penas ou delas nos exonerar, subornando consciências dolorosas no recinto dos tribunais. Então, quantas vezes também, né, após realizar aí algum delito, nós também sentimos aquele sentimento de culpa e conseguimos também nos transformar ainda nessa encarnação. Oi Lucas, bem-vindo, bom dia meu querido, tudo bem? Quanto tempo, hein? E aí a gente consegue de alguma forma atenuar esse agravante aí que nós fizemos nessa encarnação. Então existem aí os nossos tribunais também, né, aqui na Terra, que de alguma forma proporcionam também para algumas pessoas, nem para todas, né, aquela questão da culpa e do arrependimento. Todavia, a reta justiça nos espera infalível. E além da morte, mesmo quando tenhamos legado ao mundo vastas parcelas de cultura e benemerência, eis que as marcas de ignomínia se nos destacam no ser, tão expostas à grande luz. Nessa crise inesperada, imploramos-nos nos mesmos retorno e readmissão no curso de trabalho em que nos desmandaram a deserção e a falência, a fim de ressarcirmos os débitos que o homem não conheceram, mas que vibram obcecantes no imo das nossas almas. Ou seja, ele está aqui nos referindo, né, que independente de nós, do que nós fazemos aqui nessa vida, né, e o mau uso que nós vamos fazendo na nossa condição como encarnados. Bom dia, Jorge, bom dia, Luísio, bem-vindos. Pessoal que está entrando, oi, Francisco.
Sejam bem-vindos. Então, aqui ele nos traz que, independente do uso que nós fazemos, né, das nossas faculdades como encarnados, nós vamos, de alguma forma, levar isso no desencarne, né, com esse compromisso que nós assumimos, né, a partir do momento que nós erramos aqui ou nos conduzimos de forma errônea, nós vamos ter aí esses débitos para, de alguma forma, trabalharmos, né? Então, nada fica aí sem ser visto por Deus, por mais que a gente tente esconder. Oi, Carol, bom dia. Renata, bom dia, bem-vindas. Então, por mais que nós tentamos aí esconder, né? Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Então, nós temos lá no nosso inconsciente, tudo que nós fizemos aqui nessa encarnação. Então, esses débitos não ficarão, né, sem serem vistos, e de alguma forma a gente vai ter que trabalhar essas questões. É assim que voltamos ao cadinho fervente da purgação. Ao cadinho aí, gente. Ou seja, aquele potinho efervescente da purgação, né? Retomando os fios da consanguinidade na presença daqueles que mais ferimos. Olha a família aí, gente. Mas desenvolver-lhes em ternura e devotamento os patrimônios dilapidados, rearticulando os elos da harmonia que nos ligam a todos na universidade da vida perante a lei. Olha só, e aí o locutor acabou de sair de um Rai, pai e mãe, Carol falando de exemplos aí, né, do pessoal comentou bastante a respeito do pai e mãe, exemplos dos pais, né, e olha aí, a gente reencarnando, né, com aquelas pessoas que de alguma forma nós podemos ter causado algum tipo de prejuízo, e Deus nos dá essa oportunidade de reencarnar com essa família. Então, quão é importante esse desenvolvimento aqui da ternura e devotamento dessa família, né, que nós encarnamos e que nós aceitamos estarmos juntos, né, porque nós temos aí essa programação reencarnatória e muitas vezes a gente esquece disso. E aí, quando a gente está aqui nessa família com as dificuldades, né, muitas vezes a gente fala, nossa, que pai difícil, que mãe difícil, que irmão difícil, que primo, que difícil, né? Que complicado conviver com certas pessoas, e a gente não tem dimensão do que nós podemos ter feito com essas pessoas em outras encarnações. Então, daí que a gente tem que ter realmente mais carinho, mais fraternidade, mais paciência, mais indulgência com essas pessoas que estão no nosso lar, né? Reverenciemos desse modo, no lar humano, não apenas o templo de carinho em que se reabastecem as forças no exercício do bem eterno, mas igualmente a rude escola da regeneração, em que retomamos o convívio dos velhos adversários que nós mesmos criamos. Ressurgem na forma de aversões instintivas e desafetos ocultos que nos constrangem cada hora a lição da renúncia e a mensagem do sacrifício. Tá aí, né? É o que tá lá no capítulo 14, né, do Evangelho, quando a gente fala do honrai pai e mãe. E também me faz recordar a questão do capítulo 5, né? Do bem-aventurados os aflitos. Quando ele diz essa questão das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, né? Que a maioria das vezes são de origem, né? De outras ações que nós fizemos aí do passado. E que nós temos que ter sermos mansos e pacíficos, né, em relação a essas provas que nós temos nessa nova encarnação. E quanto mais mansos e pacíficos, melhor será o nosso reencontro, né, na espiritualidade, principalmente com aqueles que nós vamos reencontrar após o desencarne, né? Tudo bem, Cleiton? Bem-vindo! E aqui ele termina, né? Ele fecha o capítulo dizendo assim: e por mais inquietantes que nos afigure a experiência do educandário doméstico, guardemos dentro dele extrema devoção ao dever, perdoando e ajudando, compreendendo e amparando sem descansar, pois somente aquele que se engrandeceu entre as quatro paredes da própria casa é que pode, em verdade, servir a obra de Deus no campo vasto do mundo. E é isso, então assim, após, né, esse exercício com esses espíritos que estamos, né, em conjunto aqui dentro de casa, nós vamos perceber, né, se a gente fizer um bom trabalho, se nós nos dedicarmos a essas pessoas que estão ao nosso redor, com certeza isso será reconhecido, né, na espiritualidade, né, quando a gente voltar para o nosso como se diz, para a nossa pátria, né, espiritual.
que é lá que a gente passa a maior parte do tempo e nosso menor tempo é aqui como encarnados. Então a gente tem que aproveitar esse tempo que nós temos como encarnados para nós vivenciarmos, para nós experienciarmos, porque o conhecimento, como bem disse também o Jardel ali na reflexão dele, né? Muitas vezes nós temos o conhecimento, mas não conseguimos praticar. E o que nós vamos fazer aqui nesta encarnação é justamente isso, é praticar. A Mônica falou que, a Renata colocou assim, Monique, depois vou te chamar no direct para pedir uma ajuda. Me chama aí, Renata, no direct e a gente conversa, tá bom? Mas não é fácil, né? Essa relação familiar entre algumas pessoas dentro da nossa casa e saber disso, né? Saber que nós precisamos aí de alguma forma honrar pai e mãe por ter nos dado a vida. E principalmente que aqueles espíritos que estão ao nosso redor, quantas pessoas muitas vezes têm 4, 5 irmãos, né? Cada um com uma personalidade diferente. Uns a gente tem mais afinidade, outros a gente tem maior dificuldade de se relacionar. Então é nesses que a gente tem a maior dificuldade, é que a gente precisa trabalhar cada vez mais, né? E a questão do honrar pai e mãe, eu já comentei, acho que numa live anterior que a gente fez aqui a respeito de reflexão falando sobre família. Oi, Regina, tudo bem? Bem-vinda. Falando sobre família, é que muitas vezes quando a gente entra naquele conflito direto, né, aquele atrito dentro de casa, muitas vezes é melhor a gente acabar se afastando por um período, né? Para que a gente consiga manter uma boa relação e não entre em confronto, né? Porque a pior coisa que existe é a violência. Oi, Edson, bom dia, tudo bem? Então vamos refletir a respeito disso, meus amigos. Eu acho que a gente vem aí numa sequência de lives com boas reflexões logo de manhã. Vamos ter um excelente dia. Aqui em São Paulo tá friozinho, não sei se vocês perceberam, eu tô bem. Tô aqui, ó, capotada, né? Bem friozinho. Então vamos começar o dia bem, com positividade. Já aí na sequência vem o Vitor também. Vou até passar aqui o restante da galera que vem na nossa sequência. O Vitor às 8h15 no Aprendizes. 8h45 João Paulo no Eu Espírita. Depois 9h15 a Laura Lins no Mundo Jovem Espírita. E às 10 horas o André Pádua lá no Nerd Espírita. Então quem puder participar vai aí na sequência. A gente está na sequência seguindo os nossos amigos e seguindo essa sequência de reflexões que está sendo bem positiva agora de manhã. Beijo grande, até amanhã, 8 horas estamos aí de volta. Beijinho. O Jorge colocou aqui, ó, o tema delicado a respeito são os casos de violência. Verdade, Jorge. Ah, Ju, Constelu, você chegou agora, mas depois dá uma assistida aí no finalzinho da nossa live, vai ficar aí salva no IGTV. Beijo grande. Gente, 8 horas estaremos aí de volta. Até amanhã.